Vamos lá, galera. Boa noite, boa noite. Vamos fazer aqui uma revisão, né? Com as últimas questões dos últimos concursos da Polícia Militar. Tá certo? Tá? Dar aqui uma boa tarde para os colegas que estão online, né? Certo? E aí a gente vai fazer primeiro uma revisão de direitos humanos, tá bom? Vamos ver aqui algumas questões de direitos humanos. Depois a gente vai ver algumas questões de direito administrativo. E, por último, nós vamos ver algumas questões de legislação penal especial. Tá certo? Então, vai ser dessa forma que nós vamos ver a sequência das questões. Tá bom? Tá? Então, vamos começar aqui com os direitos humanos. Tá? Então, olha só. Tá? Vamos começar aqui com os direitos humanos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão aqui vai tratar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá certo? Então, com relação a direitos humanos, nós temos os seguintes assuntos. A Declaração Universal, tá certo? O uso da força por agentes públicos, tá? E a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Então, são esses três assuntos que eles cobram na prova com relação a direitos humanos, tá certo? A Declaração Universal, tá? Declaração Universal, o uso da força pelos agentes de segurança e o Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Então, são esses três assuntos que são tratados, tá legal? Então, olha só, vamos ver aqui. Essa questão aqui foi uma questão de 2016, tá certo? E diz o seguinte: em dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi finalmente adotada pela Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, marcando uma fase irreversível para os direitos humanos. Então, você percebe que esse ano aqui, 1948, é logo após a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, com o objetivo, com a afã de fazer uma declaração que fosse universal, que fosse, né, adotada por todas as nações, tá? Aonde desse evasão aos direitos humanos. Tá? Então, é por isso que é importante a gente ter uma noção dessa data, tá certo? Então, vamos lá. Aí diz o seguinte: sobre a Declaração de Direitos Humanos, é correto afirmar. Olha só. Letra A. Traz em seu conteúdo dispositivos que contemplam tanto direitos civis e políticos, quanto direitos econômicos, sociais e culturais, estabelecendo que o primeiro grupo de direitos está acima dos demais. Letra B. Possui força jurídica de um tratado que prevê os mecanismos para sua exigibilidade dos direitos, como petições e sanções econômicas. Letra C. Demarca ideias e princípios que foram substanciados nos demais instrumentos internacionais que a surgiram, além de influenciar constituições e normas infraconstitucionais de diversas nações. Letra D. O monitoramento do cumprimento das obrigações contidas nos seus dispositivos é atribuição da Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas. Então, vamos lá. Tá? Então,
que vocês acham aí? Manda o gabarito para mim aí, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente, tá? Que essa declaração, primeiro, ela não foi assinada por todos, né? Por todos os países, tá? Certo? Então, não foi assinada por todos os países, tá? Então, o que vocês acham aí? Hein? Qual é a resposta aqui? Qual dessas respostas estaria correto afirmar? Tá? O que vocês acham? Diga aí a letra, o gabarito, né? Seria a letra A. Vamos ver aqui, Fernanda. Olha, nós temos o seguinte, presta atenção. Na alternativa A, o que está errado? Esses direitos, olha só, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, primeiro, eles não foram estabelecidos todos de uma só vez, tá? Então, esses direitos, eles foram aparecendo, tá? Ao longo dos tempos, tá? Então, eles foram aparecendo. Então, olha só, Fernando. Então, primeiro, nós tivemos os direitos da primeira geração, tá? Ou primeira dimensão. Quem foram os direitos de primeira dimensão? Direitos civis e políticos, tá? Então, você vai perceber que esses direitos, eles foram aparecendo ao longo do tempo, eles não apareceram todos de uma só vez. Então, nós temos aqui o momento histórico em que eles apareceram, né? Então, a primeira dimensão, que são direitos civis e políticos, tá? Eles são marcados, tá? Pela Revolução Francesa, tá? Lá no século XVIII, tá bom? Então, eles vão aparecer lá na época da Revolução Francesa, no século XVIII, tá? A Revolução Gloriosa na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, tá? E aqui nós temos um exemplo, que é o direito à liberdade de expressão, tá? Então, esses são os direitos de primeira dimensão. O que é interessante que, às vezes, eles cobram isso em prova. Quem são os direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão? Ó, já os de segunda dimensão são direitos sociais, culturais e políticos. Está relacionado à igualdade, né? Igualdade. Revolução, fato histórico, Revolução Mexicana e Revolução Russa, né? Exemplo, direito à saúde, tá? Esses aqui são direitos de segunda dimensão. Direitos de terceira dimensão, direito difuso e coletivo. Qual é o marco? Após a Segunda Guerra Mundial, surgimento da ONU, direito ao meio ambiente, tá certo? Então, esses são os direitos de terceira dimensão, tá certo? Nós temos ainda os direitos de quarta dimensão, tá? Está relacionado às pesquisas biológicas, manipulação do patrimônio genético da pessoa, tá certo? Marco histórico, lei da biossegurança, tá? E aí você começa a perceber que aqui essas datas já vão ser mais contemporâneas, né? 2005. E olha essa aqui, hoje, né? Então discute-se que já existe o direito de quinta dimensão, que é o direito à paz. Então esse direito à paz, existe um marco que é 11 de setembro, tá? Aquele acontecimento das Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos, 11 de setembro. Tá certo? Então, esses são os direitos e as suas dimensões, tá? Primeira dimensão, direito civil e político. Segunda dimensão, direito social, cultural e econômico. Terceira dimensão, direito difuso e coletivo. Quarta dimensão, direito à pesquisa biológica, patrimônio genético da pessoa. E o de quinta dimensão, direito à paz. Tá? Então, eles não apareceram de uma vez só, eles foram aparecendo, como você percebe, ao longo da história, né? E continua, você percebe que isso aqui, esses direitos, eles vão continuar aparecendo, tá certo? Então, é por isso que o que está errado lá, tá? Não existe, né? Olha aqui, está errado por, de fato, contempla direito de primeira e de segunda dimensão. Contudo, não podemos afirmar que o documento criou uma espécie de hierarquia entre um e outro,
tá certo? Então não existe uma hierarquia, não existe aquele que é mais importante, né? Então ele diz que contempla, né, tanto os direitos civis e políticos, como os direitos econômicos, sociais e culturais, estabelecendo que o primeiro grupo de direitos está acima dos demais. Não existe essa hierarquia entre os direitos humanos, tá certo? Então não tem isso, tá? Então não é a letra A, tá certo? Vamos lá, a letra B, o que está errado? Possui força jurídica de um tratado e prevê mecanismo para a sua exigibilidade dos direitos. O que acontece é o seguinte, tá? Essa declaração universal é uma declaração, é uma espécie de orientação, não tem força jurídica, tá? Ela não tem força jurídica. Ela não é como uma convenção, né? Por exemplo, ela não é um pacto, não é uma convenção. Então, o Pacto São José da Costa Rica é uma convenção. Significa o quê? Significa que se o país assina, por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica, o Brasil é signatário, ele assinou o pacto. Então, ele tem que seguir aquelas regras que estão escritas lá no Pacto São José da Costa Rica. Deu para entender? Então, lá tem força de lei, aqui não. São apenas orientações. Tá? Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos são apenas orientações, não tem força jurídica, tá certo? Olha só, no sentido de que a Declaração Universal de Direitos Humanos possui força normativa, constitui uma declaração de direitos, não prevendo em seu texto instrumentos de exigibilidade. Isso somente existe no sistema global com a edição dos pactos internacionais, tá certo? Tá? Então, Declaração dos Direitos Humanos não tem força jurídica. Tá? Então ele diz aqui, ó, possui força jurídica de um tratado? Não é um tratado, tá certo? Não é um tratado, é apenas uma declaração. São o quê? São recomendações, tá legal? São recomendações. Então não é a letra B, né? A letra C está correta, né? Cadê? Letra C, demarca ideias e princípios que foram consubstanciados nos demais instrumentos internacionais que a seguiram, além de influenciar constituições e normas infraconstitucionais de diversas nações, tá certo? Então lá, se a gente pegar a Declaração dos Direitos Humanos, tem muitas coisas que estão dentro da declaração, né, que constam dentro da nossa Constituição, tá? Dentro da nossa Constituição Federal e dentro de outras legislações infraconstitucionais. O que são legislações infraconstitucionais? São legislações que estão abaixo da Constituição, tá? Esse que é o gabarito, letra C. E a letra D de dado? O que está errado? O monitoramento do cumprimento das obrigações contidas nos seus dispositivos e a atribuição da Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas? Hein? Não, olha só. Está incorreta, pois o monitoramento do cumprimento dos tratados e convenções internacionais no âmbito do Sistema Global de Direitos Humanos, fica a cargo dos comitês e comissões, tá? São os comitês e comissões. Então, monitoramento do cumprimento das obrigações contidas nos seus dispositivos, tá? Então, não é da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, não é da Assembleia Geral, tá? Existe o comitê e as comissões. Então, são esses comitês e essas comissões que vão acompanhar, veja bem, monitorar o cumprimento dos tratados e convenções internacionais no âmbito do sistema global. Então, veja bem, tá? Eu assino um tratado, eu assino uma convenção internacional, tá? O Brasil, eu não, o Brasil, né? O Brasil assina um tratado, assina uma convenção internacional. Dá um exemplo, professor, do Pacto São José da Costa Rica, que é uma das convenções, um dos conteúdos que está presente dentro de direitos humanos. Então, o Brasil assinou, né? O Pacto São José da Costa Rica, que é uma convenção interamericana, tá? Dos direitos humanos. Então, foram países apenas da América Latina que fazem parte desse tratado. Então, o Brasil assinou. Então, existe na ONU um comitê que vai o quê? Que vai monitorar o cumprimento desse tratado assinado pelo Brasil. Tá certo? Tá? E se você observar, se você pegar o Pacto São José da Costa Rica, né, que é um tratado interamericano de direitos humanos, você vai perceber também que muitas coisas que estão dentro do tratado, dentro do Pacto São José da Costa Rica, tá, encontra-se também na nossa Constituição Federal. Tá certo? Tá? Então, aqui, ó, é letra D de dado. O que mais que eu trouxe aqui? Olha só. Eu trouxe aqui
alguns comentários com relação ao seguinte. A ONU é constituída por 6 órgãos principais, isso aqui é importante, são 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Segurança, o Conselho de Tutela, o Secretariado e a Corte Internacional de Justiça, tá certo? São os 6 órgãos principais da ONU. Bem, 5 deles, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, são membros permanentes, tá? Isso já caiu em prova. Quais são os membros permanentes, tá, da ONU? China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, tá certo? São membros permanentes do direito, né? A Assembleia Geral, que compreende todos os 193 estados, membros da ONU, que esses estados, entenda, países, que compreende todos os 193 membros da ONU, elege 10 nações para ocuparem assentos não permanentes por mandato de 2 anos, tá certo? O Comitê de Direitos Humanos da ONU é um órgão formado por especialistas independentes que fiscalizam o cumprimento de pactos internacionais sobre o direito civil, político e seus protocolos, tá? Esse aqui, né, que é o comitê, tá? Que vai exatamente observar se estão sendo cumpridos aquilo que foi aquele pacto que aquele país assinou, tá certo? Mas o que é importante aqui, é importante a gente lembrar é o seguinte, tá? Primeiro, tá? Que essa declaração universal dos direitos humanos, primeiro, não tem força de lei, né? Ou seja, o que está escrito lá, se o Estado, que ele chama Estado, se o país não cumpre, tá? Ele não pode ser punido, tá certo? Então não tem força de lei, são apenas recomendações. E segundo, né? São tratados em dimensões, tá? Isso aqui é importante. São tratados, esses direitos humanos são tratados em dimensões. Primeira dimensão, direito civil e político. Segunda dimensão, direito social, cultural e econômico. Terceira dimensão, direito difuso e coletivo. Quarta dimensão, pesquisa biológica e manipulação do patrimônio genético. E quinta dimensão, direito à paz. E nenhum tem hierarquia sobre o outro. São direitos iguais. São direitos iguais. Tá legal? Tá legal, gente? Então, isso é que é importante com relação a essa parte aqui. Web TV, com uma programação voltada para o concurso público, com dicas, cobertura do dia da prova, entrevistas. Uma coluna Papo Cabeça, com entrevistas e dicas de professores especializados. Notícias de última hora. Uma programação 24 horas com videoaula. Acesse agora o site www.professorrodrigues.com.br, tá? Com relação a essa questão aqui, tá bom? Vamos lá, segunda questão. Beleza, gente? O que vocês acharam? Tem que estudar mais direitos humanos? Hein? Tem que estudar mais direitos humanos? Tem que dar uma lida, né? Vocês têm que dar uma lida na Declaração de Direitos Humanos. Essa portaria aqui parece que vocês tiram de letra, né? Essa portaria do uso da arma de fogo, né? Do uso da força, né? E o Pacto São José da Costa Rica, tá, gente? Tem que dar uma lida nesse material. São leis, tem que dar uma lida, tá? Vamos lá, direito administrativo. Então vamos lá, vamos mudar de assunto agora, tá? Direito administrativo. Então vamos lá. Aquele esquema, tá? Manda o número da questão mande o número da questão e a resposta, tá legal? Então vamos lá. Acerca dos princípios que regem a administração pública, é possível afirmar que... Então ele está falando do que aqui? Princípios, tá? Então, quais são os princípios da administração pública, tá? Princípio. O assunto aqui é princípio. Então vamos lá.
A razoabilidade é um princípio que objetiva a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias e abusivas por parte da administração pública. Letra B. Ao administrador é lícito fazer o que a lei não proíbe? Letra C. A administração prescinde de justificar seus atos? Letra D. Os atos praticados pela administração pública não são passíveis de controle judicial? E agora? Hein? Razoabilidade é o princípio que objetiva a compatibilizar entre os meios e os fins, de modo... Já mandaram aí? Hein? Cadê? É a 11, né, Fernanda? Questão 11, né? Que é a letra... Você deu aí o gabarito? Questão 11. Tá. Então, letra A é? Bora ver? Vamos lá. Ó, esse princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade, tem aqui proporcionalidade? Não tem não, né? Tem razoabilidade, o princípio da legalidade, o princípio da publicidade, né? A letra C é o princípio da publicidade, e a letra D de dado é o princípio da autoexecutoriedade, né? E aí? Vamos lá. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eles caminham juntos, tá? Então, olha só. Eu costumo dizer o seguinte, para vocês lembrarem desse princípio aqui, isso aqui está muito relacionado à matemática, tá legal? Razão e proporção. O que é razão? Razão é você usar a boa-fé, tá? É o bom senso. Razão é você usar. E o que é a proporção? A proporção é você medir os prós e os contras. Tá certo? Tá? Então, o prefeito chegou na minha casa e disse o seguinte, olha, meu amigo, nós fizemos uma pesquisa aqui nessa área e nós vamos precisar da sua casa para montar uma escola. Pode, gente? Pode. Princípio da supremacia do interesse público. Pode. Pode, professor? Pode. Né? O prefeito chega comigo, tá? E diz que vai precisar da minha casa, tá certo? E que vai montar uma escola, que foi feito um estudo, tá certo? Que ele precisa da minha casa. Pode, pode. Indisponibilidade do interesse público, tá? A supremacia do interesse público, desculpa. Princípio da supremacia do interesse público, tá certo? Então pode. E vai me indenizar. Tá? E essa indenização tem que ser prévia e em dinheiro. Mas tudo bem, pode. Tá? E aí, ele usando o princípio da razoabilidade, ele pensando bem, né? Princípio da razoabilidade, o bom senso, ele achou melhor, usando o princípio da proporcionalidade, razão e proporção, ele achou melhor não construir uma escola, e sim construir um hospital. Tá? Então, razoabilidade, razão, bom senso, proporcionalidade é pesando os prós e os contras, fazendo uma análise, pesando os prós e os contras. Tá? Então, olha o que diz aqui. A razoabilidade. A administração, aquele que atua em seu nome, deve agir com bom senso, de forma razoável, congruente e proporcionalmente. Né? O administrador resolve construir um hospital e não uma escola. Tá certo? Princípio da proporcionalidade deriva do princípio da razoabilidade, de respeito à análise de alguns critérios da aplicação. Tá certo? Vamos lá. Princípio da legalidade, né? O administrador só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Isso sempre cai em prova, tá? Princípio da legalidade na administração pública, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. O administrador é lícito fazer o que a lei não proíbe, tá? O que a lei não proíbe, é isso? Tá? Então, ele tem que fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Vamos lá. Qual é outro princípio lá da publicidade, né? Esse aqui é o princípio da legalidade. A letra B. A letra C, a administração preside de justificar seus atos, tá? O princípio da publicidade. Os atos administrativos, eles devem ser públicos. Lembra do que nós vimos no direito penal ainda agora? Então, todo o processo penal, regra geral, ele tem que ser público, que é o princípio da publicidade. Tem exceção? Tem. Quando? Quando corre em segredo de justiça.
Tá? Significa que no administrador público presta um serviço em prol da coletividade, visando o interesse social. Deve dar ciência, conhecimento, publicidade dos atos praticados ao titular do direito. Então, esse é que é o princípio da publicidade. Lembra que esse princípio da publicidade tem exceção. Tu não pode esquecer disso. Tem exceção? Tem. Quando é que o ato administrativo não pode ser público? Por exemplo, quando ele corre em segredo de justiça. Tá legal? Tem exceção. E aqui eu trouxe para ti os princípios constitucionais expressos. Tu não pode esquecer disso aqui, que é o famoso LIMP. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Tá certo? Então, esses são os princípios constitucionais. Aonde a publicidade, né, faz parte de um desses princípios e a legalidade também. Tá legal? Bem, então vamos lá. A letra A, razoabilidade, princípio da razoabilidade. A letra B, princípio da legalidade. A letra C, princípio da publicidade. E a letra D de dado, tá? Ele fala do princípio da autotutela. Autotutela. O que é o princípio da autotutela? O princípio da autotutela significa que a administração pública ela pode rever os seus atos. Tá? A administração pública ela pode rever seus atos. Tá? Bem, revise sua prática. Dessa revisão, nós temos dois viés, presta atenção. Ou ela pode anular ou revogar. Isso aqui cai muito em prova. Quando a administração vai revogar seus atos, tá? Por motivo de conveniência e oportunidade. Quando é que ela vai anular? Quando o ato é ilegal, tá? O prefeito quem é que aumenta a passagem de ônibus? Não é o prefeito? Então, presta atenção nesse exemplo. Então, imagina você, segunda-feira de manhã, quando o pessoal chegou para pegar o ônibus, o prefeito aumentou a passagem do ônibus, não avisou ninguém. Você já imaginou a confusão que ia dar nessa cidade? Né? Então, o prefeito aumentou a passagem do ônibus, quando o cara chegou de manhã para pagar a passagem, tinha aumentado a passagem, não avisou ninguém. Não tem que avisar com antecedência? Não avisou. E quem aumenta não é o prefeito? Não é isso? Então, o prefeito, ele pode voltar atrás dessa decisão? Estou usando uma figura de linguagem. Ele pode voltar atrás de uma decisão? Ele pode rever seus atos? Sim. Como é que se chama isso? Princípio da autotutela. Então, o que é o princípio da autotutela? É quando a administração pública revê seus atos. Princípio da autotutela. Beleza. Então, eu te pergunto, ele vai anular ou ele vai revogar, né, o aumento da passagem? Ele vai revogar. Por quê? Porque não foi um ato ilegal, não estava fora da lei. Ele só não avisou. Mas não é legal? Não é ele que aumenta? É. Então não é ilegal, é legal. O problema é que ele não avisou. Então o que ele faz? Por conveniência e oportunidade, então é conveniente para ele fazer o quê? Revogar. Aí ele revoga, né, o preço da passagem, volta o preço anterior, avisa todo mundo e depois aumenta. Deu para entender? Então, o administrador, ele pode rever os seus atos. Deu para entender? Quando o administrador rever seus atos, isso tem nome, autotutela. Tá legal? Bem, dessa revisão pode vir o quê? Anulação ou revogação. Quando é que vai anular? Quando o ato é ilegal. Quando é que o ato é ilegal, professor? Isso é fácil. Quando não está na lei. Quando o ato não está na lei, ele é ilegal. Né? Tá certo? Deu para entender isso? Agora eu te pergunto. Deu para entender, né? Eu te pergunto o seguinte, presta atenção. Nós temos 3 poderes no país, não é isso? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. São 3 poderes, né? O poder executivo é aquele que administra. Então, quem é que administra? O poder executivo. E aparece quem? Aqui aparece o prefeito, aqui aparece o governador, aqui aparece o presidente da República, né? Poder executivo, é o poder que administra. O poder legislativo é aquele que faz leis, né? E o poder judiciário é aquele que julga, é o juiz. A pergunta que eu te faço é a seguinte: pode o poder judiciário intervir no poder administrativo? Pode. Quando? Quando o ato é ilegal. Toda vez que o poder executivo faz algo que é ilegal, o poder judiciário pode intervir nesse outro poder. Aí eu te pergunto, se ele vai intervir, ele vai anular ou vai revogar? Né?
Se o ato é ilegal, ele vai anular. Se o ato é ilegal, ele vai anular. Então, não esquece, tá? Então, não esqueça, tá bom? O poder judiciário, ele pode intervir no outro poder, ele pode intervir no poder executivo quando o ato é ilegal. E quando o ato é ilegal, ele vai fazer o quê? Ele vai anular. Tá certo? É o que ele diz aqui, né? Os atos praticados pela administração pública não são passíveis de controle judicial. Pode haver o controle? Pode. Né? Pode haver o controle, tá? Quanto ao quê? Quanto à legalidade do ato administrativo. Deu para entender isso? Tá? Então, aqui a resposta é letra que vocês mandaram aí, é a letra A, né? É a letra A, tá? A razoabilidade é o princípio que objetiva compatibilizar entre os meios e os fins. Usar a razão, né? Razoabilidade vai usar a razão, né? Que vai compatibilizar os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias e abusivas por parte da administração pública. Beleza. Deu para fazer uma revisão dos princípios aí, né? Vamos lá. Então, a questão 11, manda lá, questão 12. Vamos lá. 12, gente. Manda aí a 12, né? E aí tu mandas a resposta, tá? Manda aí, 12. Poder de polícia, tá? Então, nós vimos na primeira questão era princípio, né? E agora ele fala do poder, tá? Vamos lá, poder de polícia. Então, olha só, os poderes são esses aqui. Manda a resposta para mim aí. Nós temos o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e o poder de polícia. Tá certo? O poder vinculado, o administrador, tá? Ele está vinculado à lei. Ele só pode fazer aquilo que a lei determina, que a lei autoriza. Tá? Tá certo? Ele está vinculado à lei. Ok? Ele tem que obedecer o princípio da legalidade. Ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Tá? Ele não tem liberdade de escolha. Tá certo? Já no poder discricionário, não. Tá? Aonde ele vai poder, tá, fazer a escolha, liberdade do administrativo de escolher de forma conveniente e oportuna. Então, toda vez ele vai ter a liberdade de conveniência e oportunidade. Tá? Discricionário, ele tem a liberdade de fazer uma escolha. Tá? O vinculado, não. O vinculado, né, a administração pública não tem essa liberdade. Vamos lá. Eu vou precisar tirar a minha carteira de habilitação. Então, você sabe que existem alguns critérios. Se eu cumpro todos aqueles critérios, tá? Se eu passei em todos os testes, chego lá no Detran, tem como o Detran dizer não para mim? Não tem. Esse é um poder vinculado. Poder vinculado é aquele que a administração não tem margem de escolha. Se eu preencher todos os requisitos, né, não tem como a administração dizer não para mim. Esse é o vinculado. Discricionário. Eu quero vender pupunha na Presidente Vargas. Vamos lá, o meu exemplo. Meu exemplo de sempre. Eu quero vender pupunha. Tá legal? E aí eu vou tirar uma licença para vender pupunha na Presidente Vargas. Tá? A administração pública, a prefeitura, tem como ela disser para mim sim ou não? Tem. Né? Então, no poder discricionário, a administração ela tem liberdade de escolha. Pode dizer sim ou não. Tá certo? Já no vinculado, eles não têm essa liberdade de escolha. Poder hierárquico e o poder disciplinar, eles estão relacionados à hierarquia dentro da instituição pública. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o poder hierárquico, tá certo? Dentro da administração pública. Esses dois poderes aqui, eles estão relacionados, tá? Eles vão ocorrer aonde? Dentro da administração pública. O poder hierárquico, ela tem algumas funções, né? De fiscalizar, delegar, avocar. Então, toda vez que você vê numa prova, delegar, o que é delegar? Lembra que tem uma hierarquia. Delegar significa o seguinte, que esse chefe aqui, ele pode mandar, né, o seu subordinado fazer algo, tá? Que é uma obrigação dele. Então, ele pode delegar, tá? O que é avocar? Avocar é o contrário, tá? É algo que o subordinado está fazendo e ele puxa para ele. Então, toda vez que aparecer essas palavras, delegar e avocar, está relacionado ao poder hierárquico,
tá? Ao poder hierárquico. Então, dar ordens, avocar, delegar, eu dei ordem ao meu subordinado. Se ele não fizer aquela minha ordem, desde que seja uma ordem legal, tá? Eu posso o quê? Eu posso puni-lo, e aí aparece o poder disciplinar. Percebes que o poder disciplinar, ele está relacionado ao poder hierárquico, tá certo? Então, isso aqui vai acontecer dentro da administração pública. Já o poder regulamentar é o poder de fazer atos normativos, portarias, avisos. Esse é um poder regulamentar. Então, imagina que eu sou chefe de uma seção, tá certo? E eu resolvo o seguinte, eu sou o chefe daquela seção, resolvo que o atendimento ao público de segunda-feira em diante vai ser a partir das 10 horas da manhã. Então eu faço o quê? Eu faço uma comunicação. Eu não estou fazendo uma lei, eu não estou fazendo uma regra, né? E essa regra, presta atenção, ela vai valer tanto internamente, como vai ter um reflexo interno também, externo também. Tá legal? Então, isso é um poder regulamentar. É o poder de fazer o quê? Portaria, aviso, que mais? Tá? O chefe do Poder Executivo, por exemplo, ele pode fazer lei? Pode, né? Mas peraí, professor, só que não é só o Poder Legislativo que faz lei, não. O Poder Executivo faz lei também, não pode fazer lei? Pode, o Poder Executivo pode fazer lei. Como? Através de decreto. Só quem pode fazer decreto é o Poder Executivo, tá? Então, o Poder Executivo faz lei? Faz, né? Tá certo? Então, isso está dentro da onde? Do poder regulamentar. E o poder de polícia? Gente, nas provas de concurso, o que muito cai é o poder de polícia. É onde vai haver o quê? Tem por objetivo, poder de polícia, disciplinar a liberdade dos interessados, dos particulares, bem como da sua propriedade. Então, olha só, vamos entender isso, poder de polícia. Limitação que se impõe para a construção de um imóvel, por exemplo, regulamentando a altura. Então, você sabe, ou melhor, nem sei se você sabe, mas ali na orla de Belém, tem um limite de altura dos prédios. Primeiro, não pode construir prédio. E quando constrói, quando eles pedem uma autorização que é dado, tá, tem uma certa altura. Por que não pode construir prédios muito alto ali? Porque se fechar a ventilação da cidade, isso aqui já é quente, Belém já é quente. Se fechar a ventilação, isso aqui vai virar uma panela de pressão, tá? Então existe um regulamento, tá? Então é isso, ó. Então é o poder de polícia. Aqui não se impede o exercício da propriedade, a pessoa pode exercer sua propriedade, apenas limita o quê? A altura que deve ser construído. O poder de polícia vai regulamentar, vai disciplinar a liberdade do interesse dos particulares, bem como da sua propriedade. Tá certo? Bem da sua propriedade. Então, esse é o poder de polícia, tá? Lembra que essa polícia que a gente está falando é a polícia administrativa, não é a polícia judiciária, tá? Não é a polícia judiciária, tá? Polícia administrativa. Tá legal? Então, fui lá pedir uma autorização para vender pupunha na Presidente Vargas. É um ato discricionário. O que é um ato discricionário? A prefeitura pode dizer sim ou não. A prefeitura disse não para mim. Tá? Mas assim mesmo, eu vou lá na Presidente Vargas e coloco minha banquinha de pupunha. Pode a prefeitura, exercendo o poder de polícia, né, chegar comigo e pegar toda a minha mercadoria, toda a minha pupunha, jogar dentro do caminhão? Pode. Então, pode o poder de polícia ser exercido de forma coercitiva? Pode. Pode. Esse é o poder de polícia, entendeste? É o poder de polícia administrativo. Então, é a letra C de casa, né? Tá legal? É o mecanismo que dispõe a administração pública de limitar o abuso desses direitos individuais em benefício do interesse da coletividade. Então, a administração pública ela tem que sempre visar o bem comum. Essa é a finalidade, é o bem comum. Tá legal? Então, aí é a letra C. Vamos lá. 13. Sobre... Tá? 30. Vamos lá? Legislação penal especial agora? Vamos lá. Como é que foi direito administrativo? Barra, né? É umas questõezinhas chatas de direito administrativo, né? Tá legal? Tem que dar uma estudada, tá? Um negocinho chato. Mas vamos lá. Essa aqui, ó, então,
legislação penal especial. São quantas legislações? Salvo engano, são 11 legislações, né? Aqui no Hertz, eu aqui ministro essas aulas de legislação penal especial, né? Mas vamos lá. A primeira aqui que a gente traz é violência doméstica, Maria da Penha, tá? Então, vamos ver. Primeiro, a Maria da Penha. Então, olha só. Diante de uma agressão sofrida e das ameaças proferidas pelo próprio companheiro, a vítima saiu da sua residência e foi procurar ajuda policial. Com base no caso apresentado, nas disposições da lei, com relação às providências que a autoridade policial deverá tomar. Então, ele está falando aí, então, qual é o procedimento, né? Existe uma delegacia especializada, tá? Ela foi até essa delegacia. Ele quer saber quais são as providências. Fornecer transportes para a ofendida e seus dependentes, para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Em qualquer caso de violência doméstica, qual haja agressão física, a ofendida receberá escolta de polícia em tempo integral. Após o registro da ocorrência, a ofendida não será ouvida na polícia, sendo encaminhada imediatamente para ser ouvida unicamente em juízo. Ela vai direto para o juiz, sem ser ouvida na polícia. Após o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial remeter no prazo de 72 horas o expediente apartado ao juiz, com pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Encaminhar a ofendida para ser inquirida a respeito do fato, em virtude da inquirição, ser obrigatoriamente intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. E agora? 30, vamos lá. Letra D de dado? Vamos lá. A letra A está errado? Tá? Fornecer transporte, tá? Para ofendida. Não, a letra A está certo, né? Tá? Fornecer transporte para ofendida, está aqui. Abrigo local, está certo. Você marcaram a letra D? A letra B de bola, o que está errado? Em caso de violência doméstica, ó, quando necessário, tá? Não é em qualquer caso de violência doméstica ou quando haja agressão física, a ofendida receberá escolta policial. Não, essa proteção policial é só quando vai ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada. Então, ela vai ser ouvida primeiro na polícia, depois né, vai ser levada para exames de corpo de delito e depois vai ser encaminhado, né, o processo para o juiz, né? A letra D que vocês marcaram, o que está errado aí? Então, está errado o seguinte, ó, o prazo, que é 48 horas, tá? Vai apartado para a concessão de medidas protetivas. Então, o prazo, já está ali errado o prazo, é 48 horas, não é 72 horas. E a letra E, o que está errado? Encaminhar a ofendida para ser inquirida a respeito do fato, em virtude da inquirição ser obrigatória. Então, essa inquirição é ouvir. Qual é o procedimento? Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a apresentação a termo, se apresentada. Escolher todas as provas que serviram para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias, remeter no prazo de 48 horas para expedição apartada ao juiz, determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames de perícia necessários e ouvir o agressor e as testemunhas. Então, primeiro ouve a vítima, depois ouve o agressor e as testemunhas, tá? Esse é o procedimento, tá? Então, está errado no letra do procedimento, tá? Então, aí a resposta é letra A, tá? Artigo 11, inciso 3º, tá bom? Vou avançar. 31. Estatuto do Idoso agora, vamos lá. Bem, então aqui a 39 é a letra C de casa. Tá? Então, essa questão aqui fala do traficante, tá? Mas eu trouxe aqui só para você lembrar, tá? Aquele que é pego com pequena quantidade de droga para consumo é crime ainda, eles querem descriminalizar.
Eu não sei se você está acompanhando, mas existe, tá? Um julgamento no STF para descriminalizar isso, mas por enquanto é crime, tá legal? É crime. Aquele que anda com pequena quantidade para consumo próprio. O que pode acontecer com ele? Advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, medidas educativas de comparecimento a programa de cursos educativos. Então, o 28, ele fala de quem? Do usuário. Então, são 2 artigos que tu tens que ter em mente para essa lei sobre drogas. É o artigo 33 e o artigo 28. São os 2 artigos que mais caem em prova de concurso. O 33 fala do traficante e o 28 fala do usuário. Tá bom? Bom, vamos lá, para a gente fechar. Aqui a gente vai falar de uma coisa que eu já disse, né? São os crimes hediondos. Tá? Tá legal? Então, o crime de hediondo, o crime hediondo, a gente falou ainda agora, tá? Então, olha só, é crime hediondo a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima praticada contra o integrante da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela. A aprovação intencional de epidemia, quando resulta a morte, é considerada crime hediondo. As penas de crime hediondo são cumpridas inicialmente em regime fechado, podendo o réu apelar da sentença condenatória em liberdade, caso assim seja fundamentada pelo juiz na sentença. Crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crimes hediondos ou equiparados a este, é considerado crime hediondo. Então, aquilo que nós vimos, tu vai ter que saber essa tabela aqui, tá? Quando é considerado crime hediondo. Agora, tem uma coisa que ele fala aí, que eu não tinha falado ainda, né? Cadê? As penas do crime hediondo são cumpridas inicialmente em regime fechado, podendo o réu apelar à sentença condenatória de liberdade, isso aqui está certo. Mas os outros eu já falei. E aí? Tá? Então, olha aqui. A pena por previsto nesse artigo é cumprida inicialmente em regime fechado. Em caso da sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Tá certo? Então, vai depender de quem? Do juiz. Tá? A prisão temporária sob a disposição dessa lei terá o prazo de 30 dias, prorrogar por mais igual período. Então é isso, né? Aqui aqueles números que eu coloquei, é crime hediondo, 8. O que é o 8? Aqui, ó. Aí eu coloquei os números, tá? Para depois vocês, contra a autoridade da Marinha. Tá legal? Fiz do mesmo jeito. 14, o que é o 14? Aqui, ó. Aí tá bem aqui o 14, ó. Epidemia com resultado morte. Tá legal, gente? Tá? Aqui o artigo 2º da lei, tá? E aqui o 22. Então, todas as informações estão corretas. E eu indiquei aqui, ó. Tá? Então, vai tudo mastigado para vocês. Tente depois fazer de novo essas questões aí. Tá bom, gente? Tá? Então, obrigado pela presença de vocês. Até um próximo encontro, tá bom? Um abraço, gente.